E agora, Divaldo, a palavra é do Divaldo. Seja bem-vindo. Esta casa o recebe. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. É uma noite de gratidão. Quando a Unesco preparava o manifesto para o ano 2000, objetivando essencialmente a paz mundial, estabeleceu 6 itens fundamentais. Nesse manifesto, que foi dirigido a todas as nações da Terra, esse órgão internacional estabeleceu o item de alto significado. Afirmava que a humanidade deveria voltar a ações que ficaram no passado. E entre essas ações, reviver a solidariedade. Depreendemos que durante algum período as criaturas humanas fomos solidárias, porém fatores psicossociais, emocionais, socioeconômicos afastaram-nos de tal forma que a solidariedade emurcheceu e as criaturas tombamos no abismo da indiferença. Torna-se necessário que redescubramos a solidariedade, para que através deste sentimento desapareça da nossa existência esse fator dissolvente que se chama solidão. A doutora Elizabeth Lucas, notável discípulo de Viktor Frankl, um dos maiores psiquiatras do século XX, que sobreviveu ao Holocausto e recebeu mais de 30 títulos de doutor honoris causa de universidades em todo o mundo, assevera que a nossa sociedade experimenta um atrofiamento dos sentimentos. De repente, problemas que se manifestavam raramente tornaram-se tão comuns que se fizeram pandêmicos. E eles se alastram sobre a terra, devorando vidas, louças, sacrificando adultos e encerrando a jornada de anciãos de maneira precipitada e dolorosa. Esses fatores são chamados pela psiquiatria como sendo eventos de vida: a solidão, a ansiedade e o medo. E a doutora Elizabeth Lucas, atualizando essa proposta psiquiátrica, denomina esses fatores como efeito natural do processo de destruição da família, da morte dos mitos e do abandono das tradições. Lentamente a ciência e a tecnologia de ponta afastaram-nos dos sentimentos da solidariedade, da convivência, do amor, e inauguraram o período do individualismo, do consumismo, da sexolatria e das fugas aberrantes para as drogas, especialmente as aditivas, aquelas que proporcionam alucinações de prazer e sempre deixam ressaibo de amargura, de desencanto, de perturbação.
Mas por que será que as criaturas humanas, repentinamente, quando constituímos 7 bilhões e 200 milhões de indivíduos na população da Terra, experimentamos tanta solidão como dantes jamais aconteceu? O filósofo inglês Thomas Herd, por volta de há 250 anos, escreveu que a sociedade do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Parafraseando o notável pensador, diríamos que na atualidade, ademais de havermos perdido o endereço de Deus, perdemos o endereço de nós mesmos. O notável teólogo e filósofo e psicólogo americano Dr. Rolomei disse que a nossa é uma sociedade cheia de pessoas vazias. Vazias do ponto de vista existencial. Vazias do ponto de vista da comunicação, da convivência. Mas era de esperar-se que isso acontecesse, porque no século XVII, quando ocorreu a separação da ciência à religião, levantaram-se os grandes pensadores para trabalharem a morte de Deus, a morte da alma, e colocarem como substituição as doutrinas do iluminismo francês, do positivismo, do existencialismo, do nadaísmo depois da Segunda Guerra Mundial. Naquela oportunidade, por volta de 1660, o notável matemático Blaise Pascal, que se havia tornado uma das maiores inteligências da França, e se faria o pai da matemática moderna, fez uma reflexão. Manteve-se fiel nos postulados religiosos, permaneceu católico e deixou uma obra memorável, entre outras, Les Pensées, os pensamentos. Os pensamentos de Blaise Pascal têm uma profundidade, uma atualidade comovedora. Mas destacamos um desses pensamentos. Ele fez uma análise da revolução do empirismo, da busca da ciência, e escreveu que naquele momento, século XVII, a sociedade estava numa encruzilhada. De um lado, havia encontrado le prix de géométrie, o espírito das matemáticas, da lógica, da razão. E era necessário que não abandonasse le prix de finesse, o espírito da generosidade, o espírito da finesse, o espírito do afeto. Porque se assim continuasse, inevitavelmente romperiam le prix de cœur, o espírito do coração. E como efeito natural, as criaturas humanas entredevorar-se-iam, por mais elevado nível fosse de le prix de géométrie. Se nós analisarmos o pensamento de Pascal, da atualidade, veremos que a ciência logrou decifrar alguns dos grandes enigmas do macrocosmo, penetrou na intimidade das micropartículas, encontrou o bóson de Higgs e procura agora uma saída para o problema dos sentimentos. Porque depois de atingirmos o mais alto nível da tecnologia de ponta e da investigação científica na cibernética e em outras doutrinas, estamos entredevorando-nos. A violência urbana, a violência no lar, a violência internacional,
a indignidade humana de governantes de todo o mundo levam o nosso planeta ao estado de esgotamento moral, de desesperança, enquanto algumas grandes nações, superarmadas com as bólides espaciais mais terríveis, capazes de destruir a Terra, tornando-a asteroides que ficarão presos ao centro da gravitação universal. Porque nós esquecemos o sentimento do amor e deixamos que o egotismo, o egocentrismo, o egoísmo governem as nossas aspirações. Atingimos o grande período do Homo sapiens sapiens. E agora diríamos que estamos no momento do Homo virtualis, graças à comunicação virtual, mas de criaturas ricas de coisas e vazias de paz, que dão valor superlativo à frivolidade, às quinquilharias, embora a amargura que lhes domina o coração. Porque nos tornamos ingratos, porque esquecemos o espírito da gratidão, esse sentimento natural que brota do âmago do nosso ser pelo fato de vivermos. Por isso surge na atualidade, dentro da psicologia positiva, a mesma psicologia que dignificou a doutrina durante o século XX, uma proposta de gratidão, de reconhecimento à vida, por todos os valores que dispomos, e nem sempre sabemos acreditar-lhes significado. Para que o nosso pensamento saia das reflexões filosóficas e das expressões científicas, passemos aos fatos. Como a vida é extraordinária. Tornou-se célebre nos Estados Unidos o jovem piloto da guerra do Vietnã. Esse jovem piloto estava nos combates entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. O Vietnã do Norte era protegido da China e da Rússia, era comunista. E o Vietnã do Sul era naturalmente protegido dos Estados Unidos. E certo dia, o jovem piloto Charles Plumb estava numa aeronave aérea sobrevoando o território Vietcong, quando um míssil alcançou seu avião e ele, sentindo-se desesperado, ejetou a poltrona e caiu de paraquedas no território inimigo. Salvou a vida, mas foi aprisionado, submetido a lavagens cerebrais contínuas, em uma prisão oriental das mais inumanas, mas permaneceu fiel aos ideais democráticos. Quando mais tarde os Estados Unidos da América do Norte firmaram a paz com o Vietnã do Sul e do Norte, naturalmente houve a troca de prisioneiros. E o então tenente Charles Plumb voltou à pátria, voltou como herói. Recebeu as medalhas, as condecorações, e é convidado pelos clubes de Rotary, Lions, de amigos das senhoras. Ele narrou a sua experiência no cativeiro, como a criatura humana pode ser tão inumana, como os ideais do ódio podem transformar o indivíduo, fazendo mais selvagem do que o ser primitivo, que não dispõe do raciocínio. E as suas palestras tornaram-se encantadoras. Em breve, ele se tornou um orador profissional,
e passou a ser convidado para diferentes cidades e estados do país, onde narrava a sua experiência heróica. Já estava famoso, e certo dia em New York, ao terminar uma conferência no hotel de luxo, desceu ao bar para tomar um café. Estava sentado quando percebeu o olhar insistente de um homem. Ele ficou algo desconcertado. Olhou uma vez, outra, e aquele estranho fitava-o de maneira perturbadora. Ele resolveu levantar-se. E quando ia saindo, o cavalheiro que o fitava gritou: Tenente Plum. Ele voltou-se e a pessoa sorriu. Eu tinha certeza que era o Tenente Charles Plum. Ele, algo desconcertado, aguardou que o cavalheiro se aproximasse e esse lhe disse: servi com o senhor. Eu fazia parte do esquadrão. Eu era um rele soldado. O tenente já era um homem notável, excelente aviador. Eu soube, sim, do que aconteceu com seu avião míssil. Também eu soube que o senhor ejetara a poltrona e salvou-se. Então eu desejo abraçá-lo por uma razão. Porque aquele que dobrou o seu paraquedas fui eu. Eu era dobrador de paraquedas lá no pelotão. E estou muito feliz porque o paraquedas que eu dobrei salvou a sua vida. Então o tenente Charles Plum foi dominado por uma peculiar emoção. Ele jamais se havia lembrado de que a sua vida dependera daqueles metros de tecido de seda, e muito menos daquele anônimo que na questão militar de soldado era um dos encarregados de dobrar paraquedas. Então, emocionado, ele agradeceu. Nunca ele houvera agradecido a sua vida ter sido salva. Mas agora, diante desse anônimo, ele estava emocionado. E a partir daí, ele deixou de cobrar pelas conferências e as iniciava com uma interrogação. No dia de hoje, quem dobrou o seu paraquedas? Para que você agradeça. Equivale dizer que a nossa vida deve tornar-se uma sinfonia de agradecimentos. Desde a hora que nós despertamos até a hora que voltamos a buscar o leito para o necessário repouso. Agradecer a quem nos ajuda, mesmo que seja remunerado. Agradecer o pão que veio à mesa, desde o modesto lavrador que colocou o grão de trigo na terra, àquele que o colheu, à moeda que o triturou, àquele outro que fez o pão, mas ao servo que trouxe a intimidade da sua mesa para o pequeno almoço. Então a nossa vida deve ser uma canção de ternura, porque a divindade nos propicia a oportunidade de viver graças a outrem. Somos animais gregários e é impossível a nossa vida em solidão. Toda vez que elegemos a solidão, marchamos inevitavelmente para o grave distúrbio da depressão bipolar da afetividade, que hoje tem uma natureza pandêmica, desde que existem na Terra 380 milhões de depressivos, segundo a estatística da Organização Mundial de Saúde. A gratidão é talvez uma proposta psicológica das mais gloriosas, porque quando nós descobrimos o sentido da gratidão, a vida tem um sentido especial. Nós adquirimos maturidade psicológica,
nós adquirimos saúde. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica e profunda, assevera que as pessoas gratas são saudáveis. As pessoas ingratas são enfermas, porque o sentimento rebelde da ingratidão, da injustiça, vai produzir nos neurônios cerebrais as manifestações de ondas deletérias, que naturalmente se transformam em elementos destrutivos das neurocomunicações, e que o organismo, a larga distância, termina por somatizar em distúrbios gástricos, em problemas respiratórios, e segundo o Dr. Bernie Siegel, o grande cancerologista norte-americano, em cânceros do homem, cancro devastador da mulher, terrível cancro, que é o pensamento somatizado, atingindo as células que degeneram, que perdem a memória. Porque é um órgão muito delicado, o cancro de próstata do homem. Quando se manifesta e se percebem os sintomas, eis que já é algo tarde, porquanto ele estará com metástase óssea, especialmente na bacia, e alarga-se como uma planta voluptuosa por todo o organismo. E na mulher, no colo do útero. Então a nossa vida mental é o resultado, ou a fonte, ou o dínamo da nossa vida emocional, que é o resultado, a fonte, o dínamo da nossa vida social. Por esta razão, Jesus, como sendo o maior psicoterapeuta da humanidade, estabeleceu que o amor é fundamental à vida. Comentávamos ontem na conferência em Santarém que todo o Evangelho de Jesus pode ser sintetizado apenas em duas frases. Todas as suas lições, toda a sua vida, naqueles 2 anos e 10 meses de manifestações públicas, estão sintetizados em 2 apelos que ele nos fez há 2000 anos quase, e que nós ainda não atendemos. O primeiro apelo dele é a síntese: que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E em realidade, o que temos feito? Que vos armeis uns aos outros para que estejais armados. Estamos invariavelmente armados uns contra os outros, por causa dos nossos conflitos, da nossa insegurança, da nossa insatisfação, da nossa ignorância das leis da imortalidade. Se nós nos detivéssemos a pensar na excelência do amor, que é um estado de maturidade psicológica, optaríamos pelo amor, pelo espírito da gentileza, pela afabilidade, pela solidariedade, porque estaríamos sempre ricos de ternura, porque o amor é melhor para aquele que o doa, não para aquele que o recebe. Embora todos nós temos de ser amados, não olvidemos que é necessário primeiro amar. O amor é semelhante a um bumerangue. Atire-o, ele vai. Permaneça no lugar, ele volta. Não exatamente como nós gostaríamos, mas através de 1000 outras manifestações que a vida nos proporciona. E o outro pedido de Jesus, o número 2, que não façais a outrem o que não desejardes que outrem vos faça. Mas é tão simples, é tão coerente, porque eu vou desejar a alguém o que não gostaria que ele a mim me desejasse. Retornar-se em nós o sentimento de maturidade emocional, de compreensão dos deveres da vida, e ao mesmo tempo a grande alegria de termos a consciência lúcida
que discerne. Por isso que é necessário que venha agora a ciência espírita para demonstrar em laboratório que os ensinamentos de Jesus não são apenas teológicos, não estão adstritos a doutrinas religiosas. É um pensamento filosófico, psicológico, libertador, responsável pela saúde, pelo bem-estar. Observemos as pessoas extrovertidas, as pessoas que amam, e constataremos que são pessoas joviais, alegres. Recordemos-nos de Madre Teresa de Calcutá, de Francisco Cândido Xavier, de Albert Schweitzer, do atual Papa, o Papa Francisco, esse revolucionário que, apesar de ser jesuíta, tem uma vida absolutamente franciscana, portador de uma coragem, de um devotamento, de um amor que, durante muitos séculos, a Igreja de São Pedro em Roma e o Vaticano não tiveram oportunidade de sentar na denominada sédia gestatória de São Pedro. Mas não é necessário que alcancemos a culminância de uma personalidade como Francisco Cândido Xavier, ou como do Papa João Paulo II, ou dos grandes vultos da humanidade, na ciência, como Pasteur, como Koch, como os grandes pais das doutrinas médicas, das ciências, da cibernética, da astronáutica. Não será necessário, talvez, que nos tornemos o Rembrandt, que nos demonstremos a sapiência de Leonardo da Vinci, que nos deixemos fascinar por um Beethoven, que nas artes saiamos também na busca dos esportes famosos. Basta que na nossa condição de criatura humana amemos, que sejamos aquele indivíduo ponte, que dê acesso de um abismo para outra parte, porque em nossa sociedade elegemos normalmente ser paredes, dificultar o trabalho, manter o nosso egoísmo em um momento de relevância, dificultando a ação da solidariedade humana. No Brasil se criou um adágio deprimente: se eu posso dificultar, para que facilitar? São indivíduos mórbidos, paredes, que impedem, quando nós deveríamos ser indivíduos pontes, que facilitassem o trânsito, que ligassem uma parte à outra por cima do abismo. Tenho refletido profundamente na própria natureza. Todos nós cristãos conhecemos o lago de Genezaré, o mar da Galileia, onde Jesus cantou os poemas incomparáveis da beleza da fé, da grandeza da arte, da liberdade, da saúde. O mar da Galileia é um volume d'água menor do que uma das baías do Algarve. Nada obstante, era uma região viscosa. Ao tempo de Jesus, acreditam os historiadores, como Scholem Asch, que havia aproximadamente 2.000 barcas de pesca. E ele veio pescar almas no oceano da vida, arrancando-as do mar tumultuoso das paixões. Esse mar é de água doce. Ele é feito pelo Rio Jordão. O Rio Jordão nasce ao norte e chega naquela fenda do planeta terrestre, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e as águas ali acumulam-se. Mas elas não se detêm. Na parte sul, elas prosseguem, o Jordão prossegue. Então elas entram pelo norte e saem pelo sul. E ao saírem pelo sul, atravessam o deserto da Judeia, onde estão as grandes cordilheiras áridas, e vão desaguar
na parte mais profunda do planeta terrestre, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ali as águas caem e morrem. É o Mar Morto. As águas salinizam-se. Eu estive lá no mês de janeiro passado. Podemos entrar e flutuamos. Qualquer objeto que se lhe atire, flutua. É um lugar de uma aridez, de temperaturas que chegam a 50 graus, agora naturalmente plantados por tâmaras, e local para turismo. Mas antes era um dos piores desertos da terra. E naquele lugar não há vida, não há vegetação, cabritos monteses nas montanhas, relva seca, chove 2 vezes ao ano, pequeníssima quantidade de águas. Não há uma vegetação luxuriante, o mar não tem vida, por isso o nome, Mar Morto. Mas um pouco acima está o Mar da Galileia, piscoso, as cidades em volta, as aldeias, a vegetação luxuriante. Mas por quê? São as mesmas águas. O Jordão desce e prossegue. Então, o notável poeta fez a seguinte questão, ou melhor, conclusão. É que o Mar da Galileia é vivo, é atuante. Toda a água que ele recebe, ele reparte, ele manda pelo sul. E o Mar Morto é avaro. Toda a água que recebe, ele acumula, ele guarda, e como guarda, saliniza-se e morre. Então o poeta diz, a humanidade tem 2 humanidades. A humanidade gentil, a humanidade operosa, a humanidade que trabalha, a humanidade que produz. E aquela humanidade que somente recebe, que não tem o sentimento da doação, que não passa adiante, quando recebe, mata. Porque a vida é um perpétuo movimento. Tudo que existe está em movimento. Aqui neste momento, nosso corpo está numa agitação inimaginável. Basta dizer que em cada segundo morrem em nosso aparelho circulatório 30 milhões de hemácias, de glóbulos vermelhos. E a medula óssea produz 30 milhões de hemácias em cada segundo, para que a vida se mantenha. Do momento em que comecei a falar até agora, 1/10 parte do nosso corpo já morreu e foi substituída por células novas que não existiam quando eu comecei a falar. Em cada 15 anos, melhor, cada 7 anos, todo o nosso corpo é inteiramente novo. Uma pessoa de 70 anos já teve 10 corpos. A exceção é dos neurônios cerebrais, que é uma nova corrente médica na psiquiatria, na neurologia, assevera que algumas ilhas, sim, se renovam, mas quando morrem os neurônios, eles não se renovam mais. E nós não nos damos conta dessas mudanças. Ou damos-nos conta? Claro que damos-nos conta. A agilidade de um adolescente de 8 anos, de um adulto de 25, de um homem maduro de 40 para um homem de 70, é bem diferente. Porque esse é o processo vital, é o fenômeno da vida realizando essa fatalidade biológica até o momento da morte. E quando advém a morte, será que advém o aniquilamento? Desaparecem os fatores propiciatórios da vida? Não. A ciência espírita veio mostrar que nós não começamos a viver na hora da fecundação e não nos integramos na hora da desencarnação. Há vida antes da vida. Nós somos o fluxo do psiquismo divino. Nós somos essências do divino amor, que mergulhamos na carne para podermos desenvolver essas aptidões. O Cristo interno, o sentimento de grandeza, e depois da morte, prosseguirmos.
Então deve haver em nós um sentimento profundo de gratidão à vida, que não se interrompe, dando-nos uma psicologia de alegria, de afetividade, de esperança. O Espiritismo é a gratidão de Jesus às criaturas humanas, proporcionando-lhes uma segunda vez, porque nós recebemos o Evangelho dos seus lábios. Os discípulos mais amados e mais próximos anotaram, outros contribuíram. Mateus, que com ele conviveu, João, anotaram todas as memórias. Marcos ouviu de Simão Pedro, da sua mãe Maria de Jerusalém, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, as narrações e escreve o Evangelho. E Lucas ouve do apóstolo Paulo e dos discípulos mais próximos as narrativas do homem que dividiu a história da humanidade. E nós o conspurcamos, fomentamos a guerra em seu nome, estabelecemos a dissensão, o preconceito, o ódio, quando nos deveríamos unir. Então, percebendo que assim faríamos, ele prometeu que mandaria o Consolador. Eu rogarei a meu Pai, e meu Pai vos enviará o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, que virá desvelar todos os enigmas, mandará o Paracleto, o advogado, que vos repetirá as minhas lições e ficará convosco para sempre. E veio o Espiritismo. Uma ciência de laboratório, mas também uma filosofia de vida, que nos explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Quem é de nós que não se perguntou, ao olhar o cadáver de um ser querido, e agora? Para onde irá? Irá desintegrar-se com o corpo? Algo no recôndito do nosso ser diz não pode. A vida não gastaria 2 bilhões e 200 milhões de anos para reduzir ao pó, ao nada. Não pegaria essas moléculas e doaria a inteligência para interpretar os enigmas, para aniquilar no nada. É uma estupidez considerar-se nada como produzindo. Recordo-me de um físico quântico, o Dr. Fritjof Capra, defendendo a imortalidade da alma. Ele faz um paralelo entre o acaso e a causalidade. Peguemos as peças de um Boeing, de um avião Boeing, coloquemos numa imensa caldeira e mexamos essa caldeira sem parar, até o momento em que as peças se unam e saiam o avião Boeing voando por conta própria. Isso seria o acaso. Pegar cerca de 100 trilhões de células e casualmente formar o ser que somos, não deixa de ser uma estupidez. Mas se nós pensarmos numa causalidade, numa inteligência superior infinita, numa causa universal, nós teremos, portanto, nessa causa a origem, o efeito que nós somos. E então, as explicações por que sofremos. Porque nós desencadeamos com os nossos sentimentos o nosso destino. Alguém nos oscula e nós lhe damos uma bufetada. Alguém nos estende a mão e nós rejeitamos. Quando deveríamos retribuir. Mas a gratidão é mais do que a retribuição. Quando temos a preocupação de retribuir, é como alguém que está pagando. A gratidão vai além. Certa feita em Londres, apresentava-se um dos maiores circos do mundo, Barnum e Barnum. E de repente veio uma notícia no melhor jornal da cidade. Havia um grande elefante, de nome Bozo. Esse elefante era a distração da plateia. As crianças adoravam-no. O paquiderme enorme era a atração básica. Mas, de repente, o paquiderme enlouqueceu. Foi dominado por uma fúria. Prenderam-no a várias correntes. Colocaram
madeiras ao solo para reter o animal, e ele agitava-se e emitia sons terríveis. Os veterinários concluíram que Bozo era um perigo. Se ele arrebentasse aquelas correntes e libertasse-se, seria uma tragédia em Londres. Recomendaram matá-lo. Então, Mr. Barnum teve a ideia de ganhar mais dinheiro, porque nós ainda gostamos dos espetáculos sanguinolentos. A arena, o boxe, os esportes radicais, e também ver as cenas hediondas. E anunciou que Bozo ia ser morto publicamente, ia ter a vida destruída por um atirador de elite da Scotland Yard. É claro que os bilhetes foram vendidos às vésperas, e no dia aprazado, Bozo dentro da jaula, aprisionado por correntes, sacudindo o corpanzilo, e o público ávido para ver o momento da morte. Quando chega ao picadeiro do circo um homem baixo, de epiderme negra, era ariano. Aproxima-se de Mr. Barnum e diz-lhe: eu quero entrar na jaula. E Mr. Barnum sorri zombando daquele homem e diz: mas é um absurdo. Este animal é uma fera e vai dar-lhe uma patada, uma trombada, que a sua vida será extinta no momento. Ele diz: mas eu trago aqui o documento do juiz dizendo que eu me ofereço para entrar na jaula. Qualquer consequência é por minha causa, minha culpa, minha responsabilidade. E o senhor terá um espetáculo ainda mais grandioso. Aqui está o documento. E então ele olhou para o público, que aplaudiu a ideia. O povo queria ver o homem ser esmagado pela fera. Ele tirou o paletó, o chapéu coco, deu a Mr. Barnum e entrou na jaula. O animal pareceu mais enfurecido. Ele então olhou e começou a cantarolar. Era um mantra. Foi cantarolando, cantarolando. E dentro de 10 minutos a sua voz alteou-se. E o animal terrível parou de movimentar-se. Parou, ele aproximou-se da tampa. E aí foi jogado às costas, mandou que desatassem. O animal havia recuperado a saúde, havia recuperado a paz. Ele deu a volta no picadeiro, entregou o Bozo, agradeceu, foi ovacionado e saiu. Então, Mr. Barnum foi tomado de um espanto invulgar e olhou o documento. Então viu escrito embaixo: Rudyard Kipling. Rudyard Kipling era o homem que havia recebido o Prêmio Nobel de Literatura por um livro que havia publicado, Mowgli, o Menino Lobo. E por que ele fez isto? Porque ele amava os animais, era indiano. Rudyard Kipling havia nascido às margens do Ganges, e ele disse: o animal não está furioso, está com saudade. Ele foi domesticado escutando o nosso idioma, e depois ele passou a receber ordens somente em inglês, e desvairou. Ele estava com saudade do idioma Pali. Eu cantei no idioma Pali e ele se recuperou. Eu tenho que agradecer a Deus o amor que me deu pelos animais. Se a minha vida corresse qualquer risco, era a minha gratidão pela arte, a ciência de viver e de amar. Então a psicologia da gratidão vai nos ensinar a ter uma vida feliz, uma vida adornada de bênção. Não é necessário que retribuamos isto e aquilo através de objetos, de moedas. Basta que agradeçamos à vida com sorrisos, com misericórdia, com solidariedade, com gentileza, tudo aquilo que a vida nos tem dado. Neste 16º ano da Associação Espírita Terceirense, nós somos todo gratidão. Gratidão a Deus pelas suas misericórdias,
pelas dádivas, pela oportunidade desta noite evocativa de há 16 anos, quando tudo era um sonho. E todos nós temos mais que agradecer do que para pedir. Vivemos amargurados pela falta de coisas que não fazem falta. Desejamos sempre acumular e, como resultado, vivemos insatisfeitos. Então, coroando estes momentos que já se alongam e não desejam cansá-los, eu tenho a oportunidade de dizer: meu Deus, eu quero dizer-te que a vida é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pela paz, pelo bem. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem na natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave fagueira, que voa pelo mundo inteiro. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos. Se debatem na solidão, choram na multidão, sofrem na escuridão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles enxergarão. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, pela voz que exalteia uma canção, e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei que depois deste problema, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas e enxugam lágrimas das vidas, pelas mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma favela, se é um gramado de dor, um ninho, um bangalô, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos ter a companhia de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Gratidão, Senhor, pela sua atenção.
Muito obrigado, senhores. Terminamos aqui esta noite de festa, este abraço do continente com as ilhas, a nossa gratidão à Federação Espírita Portuguesa, a Divaldo Pereira Franco, e não se esqueçam, dia 1 de novembro, que é o dia da comemoração dos mortos. Enganem-se aqueles que acreditam que os mortos estão mortos, porque eles estão mais vivos do que nós. Então, para avivar esta memória, Ciência e Espiritualidade estará convosco no Centro Cultural. Vai ser um dia cheio de perguntas e respostas e de temas excelentes. Como dizia Raul Solnado, esse homem de teatro, essa alma bela e boa, façam o favor de ser felizes. Que Jesus vos ilumine e ampare e que este movimento cultural vá crescendo lentamente, mas seguramente. Muito obrigado. Obrigado, Divaldo. Festa e terem para todos.